Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e a paz do Senhor. Terça-feira, estamos começando mais um encontro aqui do programa Tempo de Recomeçar, o programa católico de evangelização. Que bom que nós estamos juntos, esse nosso encontro de todos os dias. Eu e o Eudes estamos aqui juntos para poder falar do amor de Deus, proclamar as maravilhas do Senhor. E nós queremos iniciar esse dia, queremos iniciar esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um pouquinho, colocando a nossa vida na presença do Senhor. O Salmo 24, os versículos 4 e 5 nos dizem assim: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me à vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação, e em vós eu espero sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, a nossa esperança, ela deve estar no nosso Senhor, no nosso Deus que está sempre conosco, nos acolhendo e nos conduzindo por Ele mesmo, que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo nesta hora e pegarmos juntos o Evangelho que está em Mateus, no capítulo 18, os versículos de 19 a 35. É um texto um pouquinho grande, mas nós vamos refleti-lo e você vai entender, sem muito nós falarmos, mas apenas com aquilo que o Senhor vai nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a juntá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar seu senhor, ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os bens para pagar a dívida. Esse servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Por que me suplicaste? Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor encolerizou, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs,
quantas vezes devo perdoar? Foi o que Pedro perguntou a Jesus. Por quê? Porque Pedro perguntou isso a Jesus. Era costume dos judeus perdoar até 3 vezes. Então, a primeira vez a pessoa pede perdão, é perdoado, a segunda também, a terceira sim, mas a quarta vez já não recebia o perdão. Então Pedro já aumentou esse número até 7 vezes, quer dizer, o dobro das vezes, mais uma vez, 7 vezes, para assim demonstrar a generosidade, a sua diferença dos demais judeus. Então Jesus se volta para ele e diz: não te digo que você perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E com essa palavra, irmãos, com essa resposta, Jesus não estava tratando aqui de uma matemática, não era um assunto de matemática, mas de atitude. 70 vezes 7, se nós fizermos a conta, é igual 490. Este número, irmãos, é simbólico, é apenas uma comparação. E com esta afirmação, Jesus ele está dizendo que não há limites no perdão. Significa que nós devemos perdoar sempre. Sempre, sempre e sempre. Na parábola contada por Jesus, ele demonstra o tamanho da compaixão de Deus, o tamanho da compaixão daquele rei, o tamanho da compaixão daquele Senhor, que aqui ele estava dizendo de Deus, falando do Pai, do tamanho do amor de Deus, tamanho da compaixão de Deus, e demonstra isso em relação a nós, que somos pecadores, que somos egoístas, que somos orgulhosos, que somos arrogantes, que não abrimos o nosso coração para o nosso irmão e, consequentemente, não abrimos o nosso coração para Deus. E a parábola diz que um servo do rei lhe devia 350.000 quilos de ouro, 350 toneladas de ouro. É muita coisa, é muita dívida. Para nós termos uma ideia do que significa essa dimensão, basta nós pensarmos que uma carreta trucada, ela carrega 41 toneladas e meia. Então, para carregar esses 350 toneladas, 350.000 quilos, seriam necessárias 8 carretas e meia para poder carregar todo o ouro, o tamanho do perdão, o tamanho do amor daquele Senhor, daquele rei, que é o tamanho do amor de Deus. E quando o rei foi cobrar desse servo, o servo disse para ele que desse um tempo, que ele iria pagar. E o rei então mandou que o servo fosse embora, e aí perdoou, ele não deu prazo, ele perdoou toda a sua dívida. E esse servo, quando saiu dali, encontrou um colega de trabalho dele, que devia 100 denários. Aproximadamente, irmãos, o valor de 500 gramas de prata, meio quilo de prata, um punhado, cabe na mão um punhado, meio quilo de prata. E esse servo pegou o seu companheiro e cobrou dele, exigindo o pagamento, pegou pela garganta, quase estrangulou, aqui a parábola fala isso, e fez com que ele pagasse tudo. E os colegas foram e contaram para o rei, para o Senhor, e ele então veio e cobrou deste servo
que foi perdoado, mas que não perdoou. Foi perdoado um montão e não perdoou nada. Irmãos, você e eu somos pecadores. Não sei quantas toneladas pesam os seus pecados. Quantas toneladas pesam os meus pecados. Mas eu sei que nós temos um Senhor, um Deus, capaz de perdoar todos eles. E olhando o perdão do Pai, olhando o perdão de Deus, olhando para o amor de Deus, nós devemos nos espelhar e também amar aqueles que nos ofenderam, aqueles que disseram contra nós, aqueles que fizeram algo que nos descontentou. Assim também nós precisamos perdoar. Perdoar 7 vezes? Não, perdoar sempre, quantas vezes for necessário. O perdão, irmãos, como eu disse, ele não está falando aqui de um assunto, de uma questão matemática, mas de atitude. A gente vê muitas vezes as pessoas dizendo: eu não perdoo essa pessoa, nem que ela morra, eu perdoo essa pessoa. Quem fica com o peso de toda essa falta de perdão é você, irmão. É aquele que não perdoa, porque não abre o seu coração, fica preso a essas questões, fica preso ao pecado, fica com a dureza do seu coração. Quantas vezes temos guardado em nossos corações o desamor, o ódio, a mágoa, o ressentimento com os nossos irmãos. E nós, mesmo que os irmãos demonstrem o interesse de pedir perdão ou de receber o nosso perdão, nós não damos bola. Nós falamos que jamais nós iremos perdoar, jamais iremos nos esquecer daquilo. Servo mau, não devias também tu compadecer-te do teu irmão? Se o Senhor nos perdoa, nós também devemos perdoar. Como nós rezamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Lá antigamente, a gente rezava o Pai Nosso e dizia: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu irmão, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer-me de tal mal que recebi. Perdoar não é esquecer. Perdoar não sentir dor. Por isso, precisa de atitude. Dizer: eu vou perdoar, não em meu nome, mas em nome do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor e peço a força para perdoar. Quando nós perdoamos, nós recebemos a cura. Quando nós perdoamos, nós somos libertos. Quando nós perdoamos, nós recebemos a paz, como se nós estivéssemos sendo livres de um fardo que nós estamos carregando. Pense nisso, vamos mudar de vida, vamos pedir perdão ao irmão, perdoar o irmão, pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que nos dê a sua paz e nos dê a graça de perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, divulgue este vídeo, compartilhe, faça também, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like. Vamos juntos atingir os 1000 inscritos. Conto com você. Fica na paz.